Programa Manhã Viva, começando na nossa TV Canção Nova Portugal. Bom dia, seja muito bem-vindo a este programa. Estamos aqui à mesa do nosso pequeno almoço. O programa de hoje, essa primeira parte, estaremos aqui. E você aí de casa, já tomaste o seu pequeno almoço? Creio que muita gente já tomou, outros podem estar como nós aqui, começando o nosso dia, tomando o nosso pequeno almoço. Mas eu quero acolher todos que estão nos acompanhando agora de casa, já dizendo que o tema do nosso programa de hoje é a importância da relação com o outro. Não é assim a nossa vida? Vamos estabelecendo vínculos, estabelecendo relações. E para falar desse tema tão bonito, já tenho aqui a nossa convidada, que é a Silvia Maria Ribeiro, a doutora Silvia, assistente social e diretora técnica de uma casa de acolhimento. A casa se chama Senior Dream Fátima. É uma casa que, quando chegamos lá, já tem uma frase que nos chama a atenção. Está escrito lá na entrada: qual seria a sua idade se não soubesse quantos anos tem? E eu quero devolver a pergunta para quem nos acompanha agora. Você já imaginou qual seria? Que idade se daria? Eu acho que essa é a proposta, né, doutora? Sim. Que idade se daria se não soubesse quantos anos tem? Então, a Senior Dream Fátima é uma residência geriátrica em Santa Catarina da Serra. Esta casa destaca-se pelos sorrisos e afetos. Quando são apresentados ao mundo, apresentam-se como sendo uma casa para viver e envelhecer com afetos e alegria. É o que todos nós precisamos, não é? Então, a Silvia Ribeiro, que é assistente social, tem alguns anos de experiência, trabalha já há muito tempo na área e tinha um sonho de ter uma residência sênior em que as pessoas fossem tratadas e respeitadas na sua integralidade. Tem o sonho de combater o isolamento dos idosos, promover o seu bem-estar através da relação plena em cada momento, de forma individual, vivido com cada um. Que bonito esse sonho da nossa convidada, e é sobre isso que nós vamos conversar. Esse sonho que também envolve o tema, que é a importância da relação com o outro. É por isso que essa casa existe, de certeza para cuidar. Mas antes de nós começarmos a nossa conversa, nós vamos fazer a nossa oração, pedindo a Deus que abençoe o nosso dia. Inspirados nessa missão desta casa, nós vamos rezar então a oração que o Papa Francisco rezou no Dia Mundial dos Avós e dos Idosos. É uma casa que acolhe as pessoas na sua fase mais bonita, podemos dizer assim, que é essa fase da velhice, né? A fase da maturidade plena. Então, nós vamos rezar como o Papa nos ensinou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dou-vos graças, Senhor, pelo conforto da vossa presença. Mesmo na solidão, sois a minha esperança e a minha confiança. Desde a minha juventude, sois a minha fortaleza. Agradeço porque me deste uma família e me abençoastes com uma longa vida. Agradeço pelos momentos de alegria e de dificuldade, pelos sonhos realizados e pelos que estão por vir. Agradeço por este momento de fecundidade renovada a qual me chamais. Aumentai, Senhor, a minha fé e fazei-me instrumento de vossa paz. Ensinai-me a acolher os que sofrem mais que eu, a nunca deixar de sonhar e a contar as vossas maravilhas às novas gerações. Protegei e guiai o Papa Francisco e a Igreja, para que a luz do Evangelho chegue até os confins da terra. Enviai o vosso Espírito para renovar o mundo, para que se acalme as tempestades da vida, para que os pobres sejam consolados e que todas as guerras acabem.
Sustentai-nos na fraqueza e concedei-nos viver plenamente cada instante que nos dais, na certeza de que estais conosco todos os dias até o fim do mundo. E nós rezamos glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pedindo a intercessão de São Joaquim e Santa Ana para esse nosso programa, São Joaquim e Santa Ana, que são os avós de Jesus, e nós vamos falar justamente do cuidado com essas pessoas, esses avós que precisam tanto de nós, da nossa presença, não é isso, doutora Silvia? Sim, sim. Fala um pouquinho para nós qual a importância da relação com o outro, mesmo quando não se é família, né? Você que tinha aí o sonho de ter essa casa de acolhimento, de afetos e alegria. Me marcou isso quando eu li, né? Era o seu sonho. É assim, isto foi um gosto que eu fui tendo ao longo da minha atividade profissional. Nós, quando estudamos e vamos evoluindo, vamos criando determinados horizontes, não é? Vamos tendo opções de carreira. E quando eu comecei a trabalhar com idosos, senti um gosto especial e vi que era aqui que gostaria então de continuar a trabalhar. Sim. Este projeto surgiu porque houve também esta oportunidade de ter um negócio próprio, mas o meu objetivo era sempre trabalhar como diretora técnica numa instituição. Pronto. Havendo esta oportunidade de poder abraçar um projeto, melhor ainda, além de toda a responsabilidade que daí carece, não é? Sim. Nós podemos trabalhar de acordo com aquilo que são as nossas opções de trabalho, não é? Ou seja, desde o início da chegada do utente, não é? Do acolhimento, da estadia, não é? Do contacto com a família, da própria instituição, das atividades em si. Entendi. É esse cuidado, né? Enquanto diretora técnica numa instituição com utentes mais velhos, como é que é essa realidade do afastamento desses utentes da família, doutora Silvia? Como é que você vê isso? Depende. O utente, quando chega até nós, há pouco nós conversávamos sobre esta questão do utente querer sair de casa ou de querer ir para a instituição ou não. Na nossa cabeça, desculpa te interromper, a gente pensa assim, que o utente nunca quer ir, né? Um idoso nunca quer sair da sua casa para ir para um lar, mas na verdade, na prática, não é bem isso. Pode não ser. Há vários fatores que poderão estar na origem do utente quando ele vai para a instituição, não é? Existe aquele utente que procura mesmo, que pede à família para ir, porque se sente isolado em casa, não é? Dependente dos filhos, sabe que está a dar trabalho aos filhos e tem esta consciência que se estivesse numa instituição, porquê? Até porque conhece, porque também é um pouco cultural, não é? Esta questão de lares é um pouco cultural na nossa população. Existe esta questão de estar entre quatro paredes, nunca mais vou sair dali, vão deixar-me lá, vão visitar-me poucas vezes, não é? É verdade. Mas se ele estiver na sua casa, muitas das vezes isto também acontece. Vão viver isso na mesma. Não é? Verdade. Até porque tem, por vezes, outras respostas sociais, como o serviço de apoio domiciliário, não é? Mas que aos fins de semana e durante a noite também têm só os filhos e por vezes os filhos têm a sua vida, também não podem dar a sua resposta. E o lar acaba por ser uma boa resposta para muitas famílias, não é? Tanto para os filhos poderem ter qualidade de vida quando visitam o seu familiar no lar, não é? Conseguem ter uma visita de qualidade e conseguem ver que ele está bem e já não vêm saturados, já não vêm cansados. Porque quando um familiar tem de cuidar do seu em casa, acaba por ser esgotante. E nós deparamos-nos com esta situação todos os dias, de famílias desesperadas porque já estão cansadas, porque têm o seu trabalho, têm a sua família e depois têm que prestar o cuidado
ao seu familiar. Estamos a fugir um bocadinho à conversa, mas é também é para contextualizar. Isso. Porquê? Porque nós temos aquela pessoa que tem a consciência e que pede ao filho para vir e que quando vem a sua vinda, o estar, o ficar é aceito por ele, pelo utente. A própria pessoa. Pela própria pessoa. E a família, ficamos todos mais ou menos bem, claro, depois existe um processo de adaptação. E que nem sempre é fácil, porque nós pensarmos que vamos ficar é bom, que vamos ter muitas atividades também é bom, mas depois o estar, o ficar, abandonar a nossa casa, o nosso cantinho, também nem sempre, não é? Tem que ser construir todo aquele processo, é como tudo, é um processo, não é? Tem que ser criado um plano. E depois temos aquelas pessoas que são quase que obrigadas, não é, a vir pela sua dependência, certo? Vem do hospital, que a família depois já não tem condições para poder estar em casa, mesmo Sim. que queira, não é? Sim. Que até pode estar contrariada e que não aceita, não é? E que não aceita, mas depois no final o processo até poderá ser benéfico. Temos as outras pessoas que não aceitam, que não compreendem e que se calhar nunca irão compreender esta questão da institucionalização, não é? Temos todo este tipo de utentes. Sim. Não é? Doutora Silvia, e de que forma que esse lar de acolhimento é uma esperança para esse idoso? É assim, a nossa missão, a missão que nós queremos, que nós temos, é acolher e acolher bem, e para que o utente possa viver num ambiente saudável, que possa ser feliz e ter um envelhecimento ativo, não é? E que tenha um projeto, ou seja, que saiba que existem determinadas atividades todos os dias, porque eles sabem que à quarta-feira temos a musicoterapia, que à terça-feira que há a ginástica sénior, que à sexta-feira vão ter as atividades do ateliê, ou seja, eles vivem na casa e são de rotinas, não é? De rotinas, ou seja, e nós queremos que eles saibam que todos os dias que serão bem cuidados, não é? Que tenham uma boa equipa médica, que sabem que são bem atendidos, que saibam, não é? Que está sempre alguém bem que está para eles, para os ouvir, não é? Ou seja, é esta a nossa missão. Nós sabemos que é difícil para eles, numa fase inicial, mas depois de estarem, nós sabemos que eles gostam de estar. Isso reflete-se no nosso dia-a-dia. Quando nós chegamos à sala, quando nós dizemos um bom dia, nós percebemos um bom dia cheio de alegria, não é? E é recíproco, entende? Ou seja, sentamos-nos um bocadinho com eles e percebemos que aquele, se calhar às vezes 5 ou 10 minutos que nós passamos com eles no início do dia, que se vai refletir ao longo de todo o dia. Sim. E a rotina a gente sabe que ela é muito positiva. É sim. Para eles, sim. Em qualquer fase da vida, tanto criança quanto jovem, adulto, a rotina é importante, né, doutora? Muito importante. E quando não há, quando falha, eles sabem. Ou seja, quando não há determinada atividade, quando falta, eles sabem que falta e eles chamam a atenção que falta e nós temos que justificar, não é? Ou seja, são pessoas de rotinas, não é? E no seu contato diário com eles, o que você observa que são assim, os sonhos ou as preocupações desse grupo, né? Desses idosos que o lar acolhe? Quais são? Tem sonhos? Eles têm sonhos? Tem, né? Olha que bonito. Tem. Alguns, nós sabemos que são sonhos que não se vão realizar. À partida, que é voltar para casa, certo? Porque alguns deles têm esta ideia. Já não há mais condições de estar em casa sozinhos, né? Com certeza. Não há. Temos esta questão das famílias, não é? Pronto. Que têm o sonho, muitos deles têm famílias mais ausentes, não é? Nem todos têm a sorte de poder ter a família junto semanalmente, ou às vezes até diariamente, até por outros fatores, ou porque estão imigrados, mas até estão presentes nas redes sociais, ligam, não é?
mas não deixa de ser uma solidão. É verdade. E depois há outros que raramente têm visitas, ou quase nunca têm. Pronto. É complicado. Aí é que vai entrar a relação Exatamente. da casa, enquanto também pessoas, né, a equipe de profissional com esse idoso para amenizar isso, né, doutora? Sim, é essa a nossa missão. Nós temos que... Sim. Que bonito, né? E as preocupações? Quais são as preocupações deles? Bom, tendo em conta... eles não têm... A preocupação deles é diária, não é? Ou seja, é se vamos deitar a horas, se o almoço vem a horas, se amanhã vou ter a minha roupa... Ou seja, são coisas mais básicas. Sim. Nós só se nós estivermos neste contexto, não temos... Preocupam-se com a família, se a família deles está bem, pronto. Se não vem a família há muito tempo, não é? Não vemos assim. Entendi. E na sua fala você dizia das rotinas, né? Dos trabalhos manuais. Ali, Sim. Cada dia há uma atividade. Sim. E por que nessa faixa etária é importante também a gente estimular isso? Estimular, no idoso? sim. Por exemplo, esta questão, para não perderem, a questão da atividade física é muito importante, para que os utentes possam ter a sua mobilidade, não verem a sua mobilidade reduzida, não é? Para o seu bem-estar, não é? Terem um envelhecimento ativo para poder, quanto mais tarde ficarem dependentes, melhor, não é? Há determinadas patologias que acaba por ser quase que impossível não acontecer, mas naquilo que nós pudermos ajudar, até para o próprio benefício nosso, para nós termos também utentes mais capacitados, não é? Mais autónomos, semi-autónomos, não é? Nós consideramos o utente autónomo quando ele, até mesmo que esteja de cadeira de rodas, mas que esteja connosco, que brinque, que joga, que faça, que tenha... Participe ativamente, né, doutora? Sim, que participe ativamente, sim. Sim. Doutora, e como é que é a relação com o familiar, né? Você dizia que há utentes que não recebem visita, que às vezes são muito raras. Como é que a sua equipe lida com isso, doutora? Vocês procuram a família, fazem isso? Sim, fazemos. Para despertar, né, a consciência. Sim, né? mas nem sempre é bem sucedido. Nós refletimos muito sobre isso. E eu costumo dizer que nós temos que fomentar, não é? E quando nós somos um pai, temos algumas situações, somos um pai ou uma mãe ausente na infância do nosso filho, não criamos laços, não é? Nós estamos nesta fase, o idoso está nesta fase, não lhe vai faltar nada, o filho não lhe vai deixar faltar nada, mas o afeto, a visita, a presença, né, doutora? Não vai acontecer. Ou se acontecer, é diminuta. Entendi. Não é? E nós notamos isto, por exemplo, nos momentos de visita. Há aquele filho que chega e que abraça, que dá beijos, e há aquele que chega, dá um aperto de mão e que, não é? Senta-se, né? Vai por respeito, não é? O que é que nós fazemos? Imagine, a atividade do Dia do Pai, nós estamos agora a fazer o planeamento. O ano passado nós fizemos uma atividade que convidámos os filhos a estarem presentes. E este ano estamos a ponderar. Porquê? Porque nós achamos que os filhos não têm que ser convidados por nós. Os próprios filhos têm que ter este sentimento de ir, não é? Mas seria na grande maioria, Sim. nós temos que, previamente, porque num encontro, onde nós vamos fazer um encontro de pais, não é? Nós temos todos os homens, pais, presentes. Então, nós temos que arranjar uma forma de todos poderem ter o contacto com o seu filho. Fazemos, por vezes, uma chamada, uma videochamada, não é? Pronto, ou seja, temos de fazer um trabalho anterior, porque naquela fase, só um ou dois, é difícil, sabe? Quando não existe o alicerce criado, acabamos também por, nestas alturas, também não ter
Não é recíproco. Aquilo que o idoso quer no momento, atualmente, também não tem. Mesmo agora, se calhar, ele reflete e pensa, mas porquê é que não vem vir? Ou nós ligamos ao filho, mas já falta, não é? Faltou algo em tempos que não permite que o filho tenha esta ligação ao filho, ou à mãe, ou ao pai. Cabe a cada um de nós ter a consciência de qual é o seu papel, né? Como Exatamente. filho e como pai, que às vezes vai inverter, né, doutora? Exatamente. Mas nós vamos fazer uma breve pausa para acompanhar uma rubrica que foi elaborada pela nossa produção. Vamos falar aí de um tema meio diferente do que nós estamos a conversar. A nossa produção fez uma pequena rubrica onde nós iremos focar no consumo da carne de vaca. Que partes se usam e até receitas dessa carne, que é tão saborosa, também é importante na alimentação, inclusive dos idosos, não é? Que precisam aí de uma boa alimentação dessa proteína. Então, sendo uma carne vermelha, que partes são mais aproveitadas em receitas, não é? Quais os benefícios da carne vermelha? Vamos acompanhar essa rubrica aí, está chegando a hora do almoço também e é bom a gente ter essa informação. Bom dia, é sempre uma alegria estar aqui consigo neste momento. O meu nome é Juliana e encontro-me aqui no Talho o Francês para mais uma rúbrica de culinária. Atenção, não vamos cozinhar, mas vamos descobrir mais sobre a proteína da carne. Neste bloco vamos falar sobre a carne de vaca e de seguida, no segundo bloco, vamos falar então das carnes maturadas. Fique para mais! Estamos aqui então para falar sobre a carne de vaca, mas nada melhor que o Nuno, o nosso especialista aqui do Talho Francês, para nos explicar um pouco mais. Mas antes de ele explicar, vamos conhecê-lo, obviamente. Bom dia, Nuno. Bom dia. Qual é o teu papel então aqui no Talho Francês? Qual é o teu percurso? O meu percurso passa basicamente pelas cozinhas e há 2 anos vim para aqui para ajudar os meus sogros e aprender um bocado mais sobre carnes, basicamente é isso. E hoje então vamos descobrir um pouco mais sobre a carne de vaca. O que é que tu tens aqui que nos podes ensinar a nós, obviamente, e a quem nos assiste lá em casa? A carne de vaca é muito versátil, como todos sabem. Então temos desde a carne para cozer, desde a carne para guisar, dos bifes, lombo, temos as nossas peças especiais, vitela de leite, os bifes à francesa, como o sogro faz, e basicamente é isso. Vocês trabalham mais a carne fêmea ou a carne macho? Nós no talho só entram fêmeas. Tanto de vaca como de porco é tudo fêmeas. Porquê? É uma carne mais macia, é uma carne que não tem a firmeza de uma carne de macho e são carnes que têm outro tipo de delicadeza em relação aos machos. Estas carnes estão aqui, estas partes todas da vaca, por exemplo, qual é que é melhor para grelhar? Para grelhar temos o bife do acém, que é excelente, o rosbife, que cá em Portugal é mais a vazia, costeleta de vaca, temos entrecosto de vaca, que é uma peça que é muito interessante para grelhar, em tiras fininhas, e depois temos a costeleta de vitela branca, Sim. que basicamente é uma vaca, uma vitelinha de leite, que só bebeu leite, não pastou. Certo. E dentro do que temos aqui neste momento na vitrina é isso. E depois temos um corte muito especial que o meu sogro prepara, que é as sardinhas de vaca, que é muito interessante para grelhar e que é um dos ex-libris aqui do talho nas carnes grelhadas. Fiquei curiosa, sardinhas de vaca, podes-me explicar mais sobre isso? Basicamente isto, do que sei, um senhor amigo do meu sogro não gostava de sardinhas, houve uma sardinhada e ele disse que arranjava-lhe sardinhas de carne e o nome pegou e a partir de uma peça que preparamos aqui, que é segredo da casa. Ok, eu ia perguntar qual era a peça, mas pronto, é segredo. Preparamos a partir daí a sardinha. E tem bastante saída? Sim, durante os meses de verão que o pessoal faz mais grelhados é uma das peças que mais nos chama. E já que tu és da cozinha, dá-me aí dicas para lá, para casa, de receitas em que a proteína é a vaca, tanto para grelhar, dicas. Basicamente, assim, os estofados, os cozidos, toda a gente sabe, estamos no inverno neste momento, Sim. Por exemplo, e o chambão, a aba da costela, o acém comprido, são peças que são essenciais a qualquer confecção neste momento no inverno e que nos aconchegam um bocado o estômago. De resto,
para o forno temos então o nosso roast beef, que é também um dos ex-libris aqui da casa, que é ótimo para o forno, é rápido de fazer e fica sempre bem para quem gosta de carne mal passada, como tem que ser alguma da carne de vaca que é consumida. Então esse bife eu posso fazer, por exemplo, com o quê? O que é que fica melhor? Isto fica excelente com os legumes salteados, com arroz de açafrão, com o acompanhamento mais gostar, umas migas de xíxaro, fica excelente. E assim terminamos a primeira parte da nossa rúbrica sobre a carne de vaca. Fique para a segunda parte. Mas atenção, vou recordá-lo que as carnes vermelhas também são uma boa opção para a dieta, no entanto, com moderação. Até já! Nós vamos para um brevíssimo intervalo, já voltamos para continuar essa conversa boa sobre a importância do cuidado na relação com o outro. Já voltamos. De volta com o nosso programa Manhã Viva, conversando hoje sobre a importância da relação com o outro. Estamos aqui à conversa com a doutora Silvia, que é diretora técnica de uma casa que acolhe idosos, pessoas naquela fase da vida que precisam de cuidados. Estamos conversando sobre a importância do cuidado nessa relação que nós, que somos um bocado mais novos, né, nossos filhos, netos, parentes, não sei, como é importante a gente ter um olhar diferenciado para essas pessoas. E é isso que o Santo Padre tem pedido muito para nós. O Santo Padre que na sua fala para o Dia Mundial dos Idosos e dos Avós, ele se diz assim: eu também sou um idoso, não é bonito? E ele chama atenção, ele fala que ele também é idoso, porque o Papa é um idoso já, né? Já tem mais de 80 anos. E ele chama-nos atenção para nós cuidarmos desses que tanto cuidaram, não é? E agora precisam de nós. Mas antes de conversarmos aqui, continuarmos a nossa conversa, nós vamos chamar a segunda parte da rubrica que víamos há um bocadinho sobre o consumo da carne de vaca. Vamos ver rapidinho a outra parte e já voltamos. Bem-vindos à segunda parte desta rúbrica sobre culinária. Nesta segunda parte e última vamos falar um pouco sobre carnes maturadas. Já ouviu falar? Não? Então vamos descobrir mais. Com a ajuda então aqui do nosso Nuno Silvério. Nuno, o que é que são carnes maturadas e que carnes podem ser maturadas? A carne maturada basicamente são carnes com um descanso extra, ou seja, são carnes que passam bastante tempo em descanso em frio, um frio mais seco, passam por um agente bacteriano que faz com que vá transformando tudo o que é gorduras em açúcares e que vai dando um processo de envelhecimento à carne e de transformação. E que carnes é que podem então ser maturadas? Apenas a de vaca ou podem ser mais? Não, qualquer carne pode ser maturada, basicamente. Depois depende do tipo de carne e do tipo de animal que é utilizado. E a vaca é o mais comum neste momento em Portugal, em Espanha e nos países que mais maturam, mas tudo o resto pode ser maturado e deveria ser maturado. E maturado, o processo de maturação dura quanto tempo, mais ou menos? O processo de maturação começa a atuar a partir dos 20 dias, mais ou menos. Dos 20 dias para a frente é só deixar andar. Lá para casa, como é que funciona, resumidamente, como é que funciona então esse processo de maturação? Do início ao fim? A carne, são escolhidos animais geralmente, neste caso em relação à vaca, são animais já com mais de 6 anos, são animais bastante gordos, bastante enriquecidos, com muitos nutrientes, com muita gordura infiltrada e que depois basicamente vêm para um processo de maturação em câmaras secas, em que têm temperaturas abaixo dos 84% e com frio abaixo de 1 grau. Aí elas vão começar a ter uma ação dos 20 dias para a frente, em que as bactérias começam a transformar tudo o que é gorduras em açúcares e vai-se ganhando camadas de sabor e camadas de carne mais terra, consoante o tempo de descanso delas. E então, carne maturada ou carne fresca? Qual delas é melhor para comprar? É um gosto, isso depois depende. Há pessoas que gostam muito, há pessoas que não gostam, é como tudo. É um gosto adquirido, ou se gosta mesmo muito ou não.
Mas, por exemplo, a nível de benefícios, qual é que... O benefício simplesmente é a utilização de animais maiores que neste momento não têm basicamente utilidade a nível mundial, que vai tudo para hambúrgueres, e assim se consegue utilizar animais com crescimento, vacas leiteiras, tudo, para darmos uma rentabilidade maior ao mercado das carnes. E assim terminámos mais uma rúbrica de culinária. Rúbrica terminada, mais conhecimentos. Não sabia então que a carne tinha tantas funções, tanta coisa para fazer? Não? Então, descobriu hoje. Agora, com estas dicas e sugestões, podem fazer novos pratos para depois juntar a família lá em casa. E agora nós vamos para o nosso momento livraria. Sempre trazemos aqui ótimas sugestões da nossa livraria Canção Nova. Você pode ligar e fazer o pedido desses livros e de outros que temos lá, inúmeros livros maravilhosos para a nossa formação, para a nossa espiritualidade. Hoje eu estou com 3 sugestões muito boas. A primeira é Sofrer sem nunca deixar de amar. Olha que bonito, tem tudo a ver com o que nós estamos a conversar. Sofrer sem nunca deixar de amar. É o relato de coragem no qual a nossa cofundadora Luzia Santiago lembra que todos nós temos sofrimentos na vida, mas a única força capaz de vencer o mundo é o amor. A única força capaz de dar sentido também ao nosso sofrimento, não é? Então, a editora Canção Nova, da nossa querida Luzia Santiago. Outra sugestão, Quem Ama Sempre Vence, também escrito pela nossa cofundadora. Quem Ama Sempre Vence, são mensagens curtas sobre diferentes aspectos que nos ajudam a perceber que o amor é a fonte de cura. E o outro livro que temos hoje aqui à mostra é A Cura dos Relacionamentos Familiares. Como dizia aqui a doutora Silvia há pouco, né? Tudo está nos relacionamentos entre pais e filhos, as gerações antigas com as novas. Tudo isso um dia vai se refletir de alguma forma, até na forma como um filho visita um pai num lar. Eu achei muito interessante quando ela falou isso para nós. Cada filho visita de um jeito, não é? Então, A Cura dos Relacionamentos é um livro muito importante para nós lermos e que nos ajuda a trabalhar a cura das nossas feridas interiores com relação à família. Situações que nós vivemos em família, onde só o amor de Deus pode nos curar. Então, aí estão as 3 sugestões de hoje, que você pode ligar e fazer o pedido para a nossa livraria, vai chegar na sua casa. Então, vamos continuar aqui a nossa conversa com a doutora Silvia sobre esse tema, como a gente dizia, é tão importante a gente refletir sobre isso, mas é preciso a gente refletir para mudar as nossas posturas, não é? Exato. Mudar a nossa forma. E a gente falava há pouquinho que nem sempre a gente pode justificar uma atitude nossa com algo que alguém nos fez, né, doutora? Sim, sim. E é bonito a gente pensar assim, né? Você deve lidar com isso todo dia lá, né? Não significa que o meu pai, às vezes, não foi tão bom, um pai tão amoroso comigo, que eu necessariamente vai ter que ser uma pessoa grossa, rancorosa ou amarga. Claro, claro. Mas isso também se reflete na nossa família, no nosso dia-a-dia, além daquilo que nós vivemos na instituição e aquilo que nós sabemos pelas famílias, não é? E pelo que vemos diariamente, nós temos esta percepção de que quando nós plantamos o amor, nós vamos colhê-lo, não é? Que bonito. É uma realidade, não é? Não é por nós termos sido maltratados ou a vida ter sido mais áspera para nós que nós seremos mais maus pais, não é? Mais intransigentes, depende, não é? Sim. Nós não podemos cultivar esse amor para um dia poder vir a colher, porque há pouco nós conversávamos e nós temos de dar amor para depois receber.
Porque eu duvido muito que a família que esteja habituada a viver em família, Sim. diariamente, ter as suas comemorações, o Natal, aniversários, que quando a família, não é, vai evoluindo, havendo avós, bisavós, netos, não é, esta geração, e haja este convívio, quando o avô vai para o lar, que o neto não vá visitar. Se existe este hábito não vai deixar de existir. Se não existe este hábito, se já havia este afastamento, dificilmente haverá com tanta regularidade, não é? Ou seja, isto é um pouco aquilo que já se tem. Consequência, né, doutora, do que se viveu? Sim, mas aquilo que por vezes para nós pode não ser, nós pensamos, não é normal para os utentes, aquilo para eles, muitas das vezes, já é normal, não é? Porque eles sempre viveram assim, não é? Também, pronto, foram outros tempos. Sim. É um pouco. O doutor, e nós falávamos do livro A Cura dos Relacionamentos Familiares, né? Eu queria que você pensasse assim, nos desse uma dica, né? De como nós poderíamos alcançar essa cura. Por exemplo, um filho que teve que colocar o pai num lar, né? Que as circunstâncias deixaram o pai. Como é que é uma forma assim desse filho, uma prática que esse filho poderia fazer no dia a dia para curar esse relacionamento, se ele não foi muito bom? É difícil. Na sua prática diária lá. É assim, o que é que eu vejo? Por vezes o afastamento e o filho saber que o pai está longe provoca aquele vazio que faz com que por vezes haja até uma relação mais próxima, que haja aquela procura. Por vezes acontece. Quando aquela pessoa desaparece ali das nossas vidas todos os dias daquela casa, não é? Acaba por haver mais uma preocupação. E às vezes há aquele reencontro da saudade. Olha. Não é? Também já acontece. Sim. Há situações. Sim. Não é? Aproveitar esse reencontro da saudade, não é? Sim, para sim. colocar em prática e amar. Sim. De uma forma concreta, né? De uma forma mais concreta, sim. E isso verifica-se, vai-se verificando pelos contactos, pela preocupação, não é? Por vezes esta questão de quando eles têm de sair para ir a consultas, exames, há famílias que fazem questão de estar sempre presentes. Aquelas que nós até pensávamos que nunca estariam. Pronto, por vezes é surpreendente. Uhum. É um dia de cada vez. Um dia de cada vez. E na vossa residência há momentos de espiritualidade? Ah, sim, sim. Todos os dias os nossos utentes têm o hábito, desde sempre, têm a missa, a Eucaristia, na televisão, às 11 horas. E fazemos mensalmente uma Eucaristia presencial. Que bênção! E como que a doutora vê esses momentos na vida deles? Qual a importância desses momentos de espiritualidade? Eles dão um grande valor, Eu penso que será ali um momento deles de reflexão. É um hábito, nós já sabemos que se estiver a acontecer uma atividade na sala, às 11 horas, essa pessoa é dispensada pelo próprio utente. Porque é a hora deles, a porta é fechada, eles estão ali no seu momento. Nós sabemos que muitos poderão não estar até tão atentos, mas é aquele momento deles. Aquele é o único momento em que nós sabemos que eles estão para eles. Concentrados ali, neles, né? Sim. Das 11 ao meio-dia. É deles, todos os dias. Olha que bonito. E eles desejam isso, né? Sim, sempre, sim. Mas desejam mesmo. E não vamos generalizar, não é? No entanto, por vezes, solicitamos a que haja alguns que demonstram muitas vezes eu não estou interessado a sair para irmos fazer outras atividades e eles não querem. Eles fazem-se difíceis no momento, mas quando nós os convidamos porque achamos que, então, se eles não querem, não é? Então nós convidamos a ir fazer outra atividade
Ah, não, eu estou aqui porque agora é a hora da missa. Que bonito. Entendo? Ou seja, fazem-se difíceis, mas depois, afinal, não é. É mesmo querer fazer-se difícil, porque eles gostam mesmo, eles querem mesmo estar. Sim, sim. Doutora, é interessante isso que você traz, porque a Canção Nova transmite essa Eucaristia todos os dias. E o Santo Terço também, direto do santuário, são 2 transmissões que também realizamos, não é? Então, para quem está nos acompanhando, ver, quando você ajuda a Canção Nova, indiretamente ou diretamente, você está ajudando também essas pessoas. Ah, sim, sem dúvida. Porque nós levamos essa transmissão, doutora Silvia, porque há um benfeitor, há alguém que nos ajuda financeiramente, porque nós vivemos, não temos propagandas comerciais, a Canção Nova, então é uma obra de evangelização. Então, olha aí a cadeia, né? O que desencadeia sim. E você trazer isso para nós, que outros convidados também já trouxeram alguns relatos, mas isso enche o nosso coração de esperança, né? Saber que a Canção Nova é essa companhia para esse idoso que também vive uma solidão. Uma solidão, porque vive, não vive, doutora? Vive, claro que sim, claro que sim. É uma solidão, mesmo que com presença de outras pessoas em sala, com os colaboradores, não é? Com os técnicos. Sim. Não acaba por ser terem a solidão. Claro. Mas é inevitável, não é? Sim. Estão longe da sua casa, mesmo que sem condições. É. Longe dos seus vizinhos, não é? Longe da sua família, sujeito a ter que estar a aguardar, não sabem se vem hoje, se vem amanhã, não é? Ou seja, acaba por ser... Sim. E o que motiva, na sua visão, essas pessoas? O que as motiva a viver? É assim, elas têm muita motivação para viver. Muita motivação. E isso no nosso dia-a-dia nós encontramos. Porque nós não temos lá ninguém que diga que não quer viver. Ou que demonstre. E todos os dias eles são exigentes. E exigem. E reclamam, e ainda bem. E ainda bem. E ainda bem. Eu gosto. Bem. Nós achamos muito positivo quando eles têm a opinião própria. Quando eles dizem que não gostam de determinada situação. Quando eles dizem que não querem participar na tarefa. Hoje não quero ir. Hoje não quero fazer. É a vontade própria, não é? É respeitar essa vontade. É respeitar essa vontade. Sim. E em momentos que nós achamos, em alguns estados de demência que alguns utentes têm, que eles ficam mais enfraquecidos, solicitamos a companhia da família. Pronto. Pelo universo dos nossos utentes, que são só 28, temos uma percepção se calhar mais individualizada pelo pequeno número. E sim, contactamos a família, pedimos para vir, temos alguns casos específicos, porque sabemos que naquele momento aquela pessoa sente a falta e a forma que tem de demonstrar, notamos que está mais triste, mais baixo, mas todos têm esperança de viver. Todos querem uma visita, todos querem o momento do almoço, todos querem o momento do lanche, todos querem a atividade do dia seguinte, todos querem, não é? Ou seja, o dia-a-dia. Eles vivem o dia-a-dia de rotinas, não é? Como já falámos há pouco. Graças a Deus, né? Acabam por proporcionar a eles, né, a equipe, que eu acredito também que essa equipe tem um preparo também diferenciado, sim, né, doutora? Sim. E quando todos têm muitos problemas, chega a enfermeira, todos têm muitos problemas de saúde, todos, ou seja, se chega a fisioterapeuta, todos têm muitas dores musculares, se chega... Não é? Quando chega a professora de música, todos adoram a professora de música. Todos adoram. A questão da musicoterapia foi uma atividade recente que tem tido muito sucesso, mais nos nossos utentes mais dependentes, que têm tido reações muito positivas, que nos deixa também bastante felizes, não é? Sim. Temos ido buscar resultados muito bons. Então vai disputar neles assim alguma motivação também, não é? Reações positivas que nós normalmente não esperamos, que eles não têm.
E eu percebo na sua fala, até no seu riso, é necessário uma dose de humor também para lidar. Claro. Senão fica toda a gente louca, né? Toda. Às vezes eu costumo partilhar isto, nem sempre estamos tão bem, não é? Há momentos mais complicados. Vou à sala, sento-me numa cadeirinha, converso com um, conversamos com outro, depois temos um utente que já é nosso primo, não é? Porque trata-nos por prima, pronto. Olha. É assim que eles nos veem. Sim. E rimos, brincamos, pronto. São 10 ou 20 minutinhos, saímos dali de coração cheio. Que bonito, né, muito bom. doutora? Sim. E como é que vocês, como equipa, vocês se preparam para lidar assim com os desafios, principalmente dos temperamentos? Deve ter muitos temperamentos ali diferentes, né? Muitos. É assim, sim. Normalmente a equipa já sabe, não é? Já sabe o que é que cada um é, não é? No momento da admissão é sempre feito esse trabalho e vamos trabalhando sempre as pessoas de acordo com as suas patologias, o seu estado de humor, não é? Nós temos pessoas diferentes, muito diferentes. Sim, muito diferentes. E é preciso estar preparado para lidar, né? Sim. Mas, sobretudo, para amar. Ô, doutora, tem algumas frases aqui interessantes que a nossa produção separou do Papa Francisco no primeiro discurso que ele fez aos avós. E o desafio é para a doutora comentar essas frases que o Papa tirou, né? Como eu dizia antes, o Papa também se apresenta como um idoso. Eu também sou um idoso, né? Então, a primeira frase é a seguinte: como posso começar a comportar-me de maneira diferente quando o hábito se tornou a regra da minha existência? Como se comportar de maneira diferente? Por que comportar-se de maneira diferente? Sim, não é? Sim. Porque, no fundo, podemos interpretar de várias formas. Eu não entendo comportar-se de maneira diferente. Poderá sempre projetar tudo o que aprendeu, tudo o que tem de experiência de vida, não é? Para ensinar, não é? Para partilhar, para com os mais novos, para os mais novos poderem pôr em prática, não é? Para se passarem valores, Sim. não é? Experiências. Verdade. E o que o Papa tem dito é que a maior riqueza dessa geração justamente é a experiência de vida. E ele tem pedido para fazer essa ponte. Ou seja, para os novos não achar que não precisam de um idoso, porque lógico, vai ter sempre a aprender, né, doutora? Sempre. Ou seja, valorizar a experiência, não é? Saber ouvir, saber estar, não é? E ir passando estes valores de geração em geração, através do trabalho, do voluntariado, dos valores da sociedade. Sim. E a outra frase aqui: não é um fardo já demasiado pesado a minha solidão? É assim, a solidão, o fardo, podemos interpretar isto de várias formas. Solidão, se a pessoa se sente só, não é? O fardo, não sei, eu não entendo assim. Ou seja, para mim, a solidão pode ser combatida. A pessoa se sente solidão, pode sentir saudades, não é? A solidão, nós podemos trabalhar nisso, não é? A saudade vai sempre existir. Sim. A saudade de outros tempos, a saudade de outras, não é? A solidão pode-se combater. É verdade. Mas olha, doutora, já estamos quase chegando ao final do nosso programa, mas eu queria que você deixasse uma mensagem para quem nos acompanha agora sobre esse cuidado, né, com essa geração, com essa faixa etária tão específica, né? Deus te confiou a missão de cuidar nesse lar. O que você tem para dizer para quem nos acompanha, sua mensagem? Que atualmente, se nós formos, para quem trabalha nesta área, sabe que os lares são casas que dão qualidade de vida e bem-estar aos utentes.
não servem como casas que não o façam. Atualmente, nós já estamos para ajudar, para combater o isolamento, a solidão, não é? E ainda existe muito esta, não é da sociedade também, mas do próprio utente, do próprio idoso que foge deste lar ou foge dos lares, e às vezes a solução passa por aí. Ou seja, passa mesmo por procurar uma casa onde possa ter atenção, os cuidados de saúde, não é? Para desmistificar um pouco este contexto, Sim. Eu achei muito importante você trazer isso, né? Que às vezes é um bem, é um grande bem, sempre vai ser, né? Sim, mesmo sim. quando a pessoa não quer ir, mas ela também não pode escolher. É um grande bem, um serviço. Por vezes é. Em muitos contextos, na sua grande maioria, e sim, eu verifico isso. Nós sabemos que se a pessoa, para sair de casa, nós temos que o fazer sempre em última instância, certo? Certo. Primeiro temos que ver todas as vertentes. Mas se a pessoa está em casa, confinada a um espaço de 4 paredes, uma cozinha, e o acesso a 2 ou 3 pessoas que vão por a casa, o que é que será melhor? Não é? Onde é que a pessoa se sentirá mais feliz? Também poderemos olhar para isto desta forma. É. Sempre um olhar positivo. Exato. É isso. Mas obrigada, doutora, pela sua presença. Obrigada eu. Por tanta reflexão boa, né, que a sua pessoa trouxe aqui para nós, a sua experiência como diretora dessa casa, né, que Deus abençoe sua missão. Muito obrigada. E abençoe lá essas alminhas confiadas a vocês. Obrigada. Obrigada. Nós também agradecemos a todos que nos acompanharam nesse Manhã Viva, com esse tema desafiador para nós, que sempre é bom pensarmos o que podemos fazer para melhorar essa relação aí com o outro, nesse cuidado com essa geração. Que você tenha aproveitado muito esse programa de hoje. Ele fica gravado no YouTube da Canção Nova, lá uma playlist do Manhã Viva, pode enviar para alguém também esse programa. E assim deixamos aqui também o nosso abraço, nossa gratidão ao nosso benfeitor, que sustenta essa obra de evangelização. E é por sua causa que nós estamos a levar essa evangelização. Deus lhe pague. Até o próximo Manhã Viva, se Deus quiser. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.